Eu já comentei algumas vezes sobre os voos comerciais na Venezuela, especialmente da estatal Conviasa. Aqueles voos completamente sem sentido. Voo para Síria, Irã, Rússia e China partindo da Venezuela. Só para você entender um pouquinho melhor essa história, a antiga e histórica, né, Viasa, que inclusive voava para o Brasil aqui, já tinha sido estatal, foi privatizada e ela teve seu fim quando a Ibéria a comprou no ano de 1997. Aí beleza, tudo isso aí é história. Em 2001, Hugo Chávez teve a ideia de criar uma companhia aérea estatal bem naqueles moldes de qualquer socialista. Ter uma empresa que servisse como braço logístico para ajudar ali o desenvolvimento econômico e turístico do país. Normal de qualquer socialista, sem se importar se ela ia dar lucro ou não. E o resultado, a gente sabe o que já aconteceu com a Conviasa. Ela nasceu no ano de 2004. Esse vídeo não é uma história, mas é só para te contar algumas coisas mais para você entender sobre a companhia. Ela operava na época lá uns Dash 7, voou até com outras aeronaves, como o 737-200, 737-300, até chegou a pegar de leasing um 747 de uma companhia aérea espanhola. Só que lá em 2009, a Embraer negociava a venda de aviões 190 e o 195. Isso com o aval dos Estados Unidos, visto que os aviões da Embraer têm muitos componentes americanos e a Venezuela é sancionada, portanto não pode comprar tecnologia. O valor da brincadeira na época de 700 milhões de dólares estimados. Só que a venda foi fechada no ano de 2012 no valor de 900 milhões de dólares, 1,8 bilhões de reais. Rapaz, o dólar já foi bem baratinho, bons e bons tempos. O detalhe é que a Venezuela buscou financiamento praticamente de 100% do valor desses aviões do BNDES, o que, digamos, é ali normal para esse tipo de transação, mas também normal seria se ela pagasse por isso. Tanto que mais de uma década depois, a Conviasa ainda não havia pago por esses aviões. Que surpresa, né? E os valores nunca foram divulgados ao público qual seria essa dívida, mas se sabe que é muito dinheiro. Tudo indica que nós, pagadores de impostos, ajudamos a financiar também esses aviões na Venezuela. Tá feliz com isso? São muitas curiosidades sobre essa companhia. Ela tem o A319, que é o Yankee Victor 2984, com as cores da empresa, mas que sempre serviu ao regime daquele país. Ele tinha uma pintura realmente de um avião militar, né? Até tinha matrícula 0001. E lá em 2019 ele ganhou essa cara novinha para tentar dar uma mascarada ali no seu uso. Ele nunca serviu de companhia aérea, todo mundo sabe disso, não tem como esconder ainda mais no tempo com tanta informação. Eu mesmo fiz algumas fotos dessa aeronave ainda com a pintura antiga no ano de 2006, abril de 2006, lá no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Já o Embraer 190, o Yankee Victor 3016, voava pela FAB até o ano de 2014, quando simplesmente ele apareceu na Venezuela, também todo executivo, e serve até hoje o regime. Não me pergunte como ele foi parar para lá, que eu não consegui achar exatamente essa informação. Que coisa, né? Outro fato estranho foram as chegadas recentes dos Airbus A340-600, isso no ano de 2022, tudo por baixo dos panos, tudo por baixo dos panos. Eles vieram do Irã. Pós-pandemia, quando todo mundo já não queria mais voar esse tipo de aeronave, pois 4 motores, gasta bastante combustível, aquela coisa toda. Inclusive, a Conviasa é tão incrível que todas as aéreas tiveram prejuízo no ano de 2020, né? Pandemia, aquela coisa. Mas ela teve um crescimento de 85% e teve até lucro, rapaz. É um milagre do socialismo também na sua versão companhia aérea. E já na época da ditadura do Maduro, a Conviasa começou a fazer assim alguns voos comerciais, entre aspas, né, comerciais, fora de qualquer realidade aceitável. Os voos para os países aliados da Venezuela é bem comum, isso não tem nenhum problema, né? Mas o problema é a situação do povo na Venezuela e os destinos, o que sempre levantou muitas suspeitas sobre a real intenção desses voos, que eles assim, não estariam levando exatamente passageiros. Fora os voos domésticos da Conviasa, que aparentemente realmente são voos normais, vamos considerar assim, os voos para Moscou e São Petersburgo na Rússia acontecem uma média a cada 15 dias. Cada 15 dias. Primeiro que os russos não conseguem utilizar nenhum sistema de pagamento internacional válido. Até antes da guerra eles tinham Mastercard, Visa, agora não tem mais na Rússia também. E o sistema que aparece no site da Conviasa para compra, para os russos no caso, que tem mais poder aquisitivo nesse momento, eu acho pouco provável que algum russo tenha esse sistema para poder comprar voos da Conviasa. Falar que os venezuelanos querem passar férias na Rússia, assim,
É difícil, mas muito difícil de aceitar, gente. Uma passagem que custa na média $4.000, $4.000. Isso é muito dinheiro para um venezuelano que não apoia o regime, né? Vamos falar assim. Você acha que algum venezuelano vai pagar tudo isso em um voo para a Rússia? Não, gente, não vão pagar. Os russos que vão para a Venezuela, sim, isso acontece. Eles vão para aproveitar as praias, eles utilizam as companhias, no caso, russas, como a Red Wings, que tem voos ali para a Venezuela. É um modo mais fácil de pagar, tem toda a questão do idioma, então os russos realmente vêm. Mas assim, cara, esse voo da Conviasa não faz o menor sentido. Já os voos para o Irã é praticamente autoexplicativo, né? Você provavelmente nunca pensou em ir para o Irã. Apesar de eu ter visitado 2 vezes já o país, gosto muito como turismo, ambas as vezes eu parti ali de Istambul, que tem praticamente uma ponte aérea, são muitos voos para ter diariamente. Lá sim, opera-se voos comerciais de passageiros entre os dois países, porque tem um tráfego muito grande, realmente tem muitos iranianos que moram na Turquia. O voo é tão curioso que o avião ele chega da Venezuela e vai direto para o terminal de cargas lá no aeroporto de Tehran, o código, né, o ICA. Eu mesmo, da última vez, vi e filmei o A340-600 paradão lá, rapaz. Apesar do Irã fazer manutenção desse tipo de jato, que eu acho que a Venezuela não tem tecnologia para isso, sancionada, aquela coisa toda, o Irã também é, mas já faz tempo que mexe com isso aí, é impossível que ele precise de manutenção todo mês, né? Acho que todo mês ele dá uma passadinha por lá. Incrível, né? Também voa o A340-200, entre outros A340 da Conviasa. Um 600 voa da Venezuela para o Irã e ninguém desembarca? Gente, não, eu afirmo que não é por falta de ponte de embarque lá, o Finger. Eu afirmo, o aeroporto Ica tem várias pontes e nunca fica cheio, porque são pouquíssimas companhias aéreas que voam para Tehran. Tem muitas companhias aéreas que voam para o Mehrabad, mas são companhias, no caso, iranianas. O Mehrabad é o aeroporto doméstico lá de Tehran. E tem o milagre do voo para Guangzhou, na China. Sim, rapaz. De Caracas para Guangzhou, na China, diretaço, segundo a própria Conviasa, que ela coloca ali um A340-600 para voar 30 horas seguidas. É uma informação errada, claro. A verdade é que esse voo ele faz rota via Moscou. Aproveita o mesmo avião e dá uma passadinha ali, né? Guangzhou, Moscou. Cara, não faz o menor sentido levar passageiro da China para Moscou em avião da Venezuela. Cara, não faz o menor sentido. Os chineses não vão comprar um voo desse, cara. Muito menos chinês vai sair lá da China para fazer turismo na Venezuela, sendo que tem centenas de praias muito melhores até, e muito mais perto, claro, da própria China. Além disso, tem outros destinos aí como Cuba e Nicarágua, que também são outras ditaduras, além do México, que é comandado também por uma socialista. Imagina que alguém vai sair da Venezuela e vai para Cuba. Não faz o menor sentido. Detalhe, é utilizado também nessa rota o A340. Todo esse papo eu estou falando apenas de Conviasa, certo? Existem outras companhias aéreas locais que voam para destinos domésticos e algumas rotas internacionais, mas todas perto, nenhuma lá muito longe. Em teoria, voos de passageiros normais. Só que não é possível comprovar que os porões viajam ali apenas com bagagens de passageiros, falando agora de todas as companhias, no caso venezuelanas. Afinal de contas, em uma ditadura, existe uma parcela da população que tem dinheiro para voar, por isso que existe avião na Venezuela, gente. Só que eles são antigos, sim, são bem antigos, como os Boeing 737 e família MD-80. Tem até Braguinha voando por lá. É uma das raras oportunidades para você ainda voar esse tipo de aeronave comercialmente pelo mundo. Mas não vá agora, que não é o momento. Espera. Por enquanto, nada vai mudar com sanções. Nada de avião novo também chegando na Venezuela. É a mesma situação do Irã, do Afeganistão, entre outros países. Num outro vídeo eu posso detalhar, posso fazer mais comentários sobre essa questão de frota ultrapassada lá da Venezuela. Atualmente a situação é uma das piores possíveis para o país. Não tem nenhuma outra companhia aérea internacional operando, no caso na Venezuela. A Conviasa meio que se tornou a única opção. Não tem mais Turkish, o voo para Istambul, não tem mais nada. E a Conviasa é banida da Europa desde 2012. Os venezuelanos literalmente estão ilhados nesse momento e resta saber qual é o futuro da Venezuela. O regime ainda não caiu, obviamente, e a Conviasa, eu acho que se um dia o regime cair, a Conviasa também vai de arrasta para cima, coloca a empresa privada que é capaz de suprir a necessidade dos venezuelanos. E aí, você já foi para a Venezuela? Você voou pela Conviasa? Conta para mim qual é a sua experiência. Mas que esses voos não fazem o menor sentido,
não fazem o menor sentido. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!